Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. E hoje, por incrível que pareça, já estamos entrando na 7ª temporada do nosso podcast. E eu tenho certeza que isso só foi possível graças a vocês que acompanham o nosso programa, que divulgam muito o nosso programa e, claro, compartilham muito todos os nossos episódios. Então eu vou pedir para vocês, é claro, continuar divulgando, pedindo para as pessoas se inscreverem no canal, pedir para as pessoas deixarem comentários, tudo isso é muito importante para que esse projeto possa ser cada vez mais potente e possa chegar cada vez mais para mais pessoas e que essa linguagem de amor possa ser proliferado de forma cada vez mais intensa. Então sejam bem-vindos. Hoje nós temos uma convidada muito especial que vai trazer a sua história dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e vai, claro, dividir conosco, compartilhar conosco um pouco da sua espiritualidade. Então o episódio de hoje está muito especial. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert. Estamos, então, como foi dito, começando mais uma temporada. E é de grande felicidade pra gente estar nesse momento, ver todo o retorno de vocês, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, comentam em todos os episódios. Nós temos a Márcia, tem a Stephanie, a Ju, a Dona Edna, Renata, o Thiago. Então, são nomes que a gente está sempre vendo aqui. São pessoas que a gente sabe que estão acompanhando o nosso... que estão sempre comentando. Então, a gente quer agradecer essas pessoas. Mas não só essas, todo mundo que está assistindo, você que está aqui com a gente. Né? O Vinícius comenta bastante também, Gil. São vários nomes que a gente já está ficando... Já virou nossos amigos, né? Porque, então, a gente agradece muito, de verdade. O Palermo. O Cláudio Palermo. É verdade. Então, tá vendo? Cada vez mais gente, cada vez mais pessoas que compartilham dessa ideia, compartilham desse momento com a gente todas as semanas. Então, muito obrigada, de verdade, do meu coração, para todo mundo que tá aqui, que acompanha o nosso episódio. Então, já falei demais hoje, vou pedir pra convidada, por favor, se apresentar, pessoal que tá assistindo. Boa noite, meu nome é Bianca, eu sou professora, a minha formação é em letras, eu sou professora de português e espanhol, mas eu sempre trabalhei na área de espanhol. Bom, vocês me convidaram aqui para falar sobre a minha trajetória na Igreja Católica, né? Há muitos anos que eu participo. Então, assim, vou começar desde o início lá da infância. É isso. Eu sou de família católica, mas os meus pais nunca foram aquelas pessoas que participavam da igreja. Eu fui batizada pequenininha, com 40 dias. Meus pais são casados na Igreja Católica, fui batizada com 40 dias, fiz primeira comunhão com a idade que a igreja diz certa, né? De fazer a primeira comunhão. E, assim, em missa de 7º dia, minha família nunca era católica, mas não ia regularmente à igreja. Quando eu tinha por volta de uns 12, 13 anos, assim, nós nos mudamos de casa. Inclusive, a gente morava aqui na Ponte Grande, foi lá para Itapejica. E aí eu conheci umas meninas, as vizinhas, eram 5 irmãs. E a mãe dessas meninas era muito católica, participava muito da igreja. E a condição das meninas brincarem, elas tinham que ir para a missa para poder brincar. E eu queria brincar com elas. Então, o que eu fazia? Para ficar mais tempo com elas, eu ia para a missa também. Tá. Então, foi quando eu comecei a frequentar mais a igreja. Aí, eu já estava em idade de crisma. Fiz a crisma, tanto é que uma dessas meninas é minha madrinha de crisma. E aí, elas se mudaram. Inclusive, hoje eu nem tenho mais contato. Seguiram a vida delas. E eu também, só que eu continuei na igreja. Na mesma comunidade? Na mesma comunidade, lá na Nossa Senhora de Lourdes, aqui no Itapejica, né, que o pessoal conhece por Gruta. Então, isso lá, por volta de uns 16 anos, foi quando eu recebi o sacramento do crisma. E continuo ali participando da missa. Quando eu tinha por volta de 18 anos, eu comecei a namorar um rapaz que era da igreja. E a mãe dele era a coordenadora da catequese na época. E me convidou para ser catequista. E eu aceitei, isso eu tinha 18 anos e eu fiquei com catequese até, acho que uns 30 anos. Nossa. Trabalhando com catequese. Então, assim, eu comecei com catequese de crianças.
Depois, uma nomenclatura que acho que nem tem mais hoje, porque eu não estou na catequese atualmente. Perseverança, que são as crianças entre a primeira comunhão e o crisma. Então, esse espaço, né, com essa turma. Depois fiquei com catequese de adultos. Então, assim, eu sempre participei muito ativamente em todo esse período aí. Aí eu fiz curso de teologia para leigos na Diocese de Guarulhos, que é oferecido pela Diocese de Guarulhos para os leigos, que dura 4 anos esse curso. É um curso bem legal. É uma formação também. Acadêmica mesmo, né? Não é assim... não são todos os dias. É uma vez na semana. Tá. Mas o curso dura 4 anos. Tá. Que legal. E é específico dentro da teologia cristã católica? Isso é mais voltado para a teologia cristã católica. Ah, legal. Sim. Ou seja, quando a gente fala de a igreja como um primeiro espaço social, você mesmo narra que você começa porque havia uma convivência entre as suas amigas e você, e aquilo passa a ter um sentido até maior, né? Porque é um espaço de convivência e que também prega-se coisas boas, né? Sim. E depois, quando você começa toda essa trajetória, te fala catequese, mas tinha todo o envolvimento com as atividades da igreja, sim, né? Sim, desde quermesse até... leitura na missa. Tudo. Eu fui ministra da Eucaristia também. Por mais de 10 anos, levava a comunhão para os doentes na casa. E tudo que envolve. Então, atualmente, hoje eu sou uma das coordenadoras da equipe de festas. Então, por exemplo, responsável pelos eventos que acontecem na paróquia. Então, nós somos em 3 coordenadoras que cuidam toda dessa parte das festas da paróquia. Tá. Hoje eu estou nessa função. E quando você entende, né, que a Igreja Católica é o seu caminho, vamos colocar dessa forma, porque aqui nós no programa a gente já entendeu que cada indivíduo tem um caminho, né? E é um chamado, é uma coisa interessante, porque às vezes a pessoa está numa determinada religião, às vezes por questões ligadas à família, depois ela acaba fazendo escolhas pessoais e talvez seguindo algo para a vida como um todo, né? Quando que você percebe que a Igreja Católica é o teu espaço, é a tua caminhada? Você consegue ter essa percepção? Olha, eu assim, no começo lá, como eu disse, eu ia porque eu era mais interessada em brincar com as meninas mesmo. Isso foi vamos entender assim, como Deus, podemos dizer assim, me chamou para ir para a igreja. Vamos entender dessa social forma. Mesmo, né? E aí, assim, tanto é que as meninas nem estão mais lá. Isso tem anos que elas não estão mais lá e eu continuo. E assim, a minha família, meu pai e minha mãe, eles nunca proibiram, não vai. Mas eles me desincentivavam aí. Está indo muito. Não, assim, um dia, assim, tem a Vigília Pascal, que é uma celebração, a principal celebração da igreja, que ela acontece no Sábado Santo. E é uma celebração longa. Se ela for completa, ela leva umas 3 horas. E eu me lembro que eu participei dessa celebração e, assim, a minha mãe foi lá. Porque, assim, acho que ela pensou assim, não, ela deve estar em outro lugar, não é possível, porque tá demorando muito. Eu lembro que eu era novinha, eu tinha menos de 18 anos e eu vi minha mãe chegando. Ah, você tá aqui mesmo? Pra certificar de que eu estava lá, né? Uma vez também eu estava dando catequese, era um sábado à tarde. E o meu pai chegou lá na igreja, tipo assim... Vou vigiar pra ver se ela tá lá mesmo, né? E assim, eles sempre falavam, faz outra coisa. Eles nunca me proibiram, sabe? Mas, e eu, na época, assim, que eu comecei da catequese, tava com 18 anos e eu tava já na faculdade de letras. E aí eu falava assim pra eles, né, pra justificar. Ai, deixa eu ir, porque assim, é uma maneira de eu ir treinando pra ser professora. Então, assim, porque eu dava catequese, eu não dava aula ainda, né? Mas, assim, aí eu posso fazer um treinamento pra ser professora. Então, sempre eu querendo ir, sabe? Mas, assim, essa sempre foi uma busca minha. Eu gosto desses assuntos. E, assim, eu sempre fui muito fechada. Então, assim, eu... a Igreja Católica foi o que me foi colocado por formação e pela ali a situação da vida. Do alicerce. E assim, eu sempre fui fechada para outras coisas. Eu não gostava muito nem de
de saber. Hoje em dia, e aí eu vou dizer que assim, eu acho que a pandemia ajudou muito para mim isso. Eu abri muito para outras situações. Não que eu frequente. Tá. Eu nunca fui em outra religião. Hoje em dia, se alguém me convidasse, pode até ser que eu iria. Antigamente, na minha cabeça, não existia essa possibilidade. Eu não queria. Mas, ali 2020, que a gente começou, né, ficar mais em casa, para mim começou a sobrar tempo. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa que tive muitas atividades. Só que com a pandemia, houve ali, né, um rompimento para todo mundo. Igual eu dava aulas de cursos extras, foram todos suspensos. Então ficou diferente. Assim, eu fiquei bom tempo, as minhas aulas não tinha nem remoto. Foi ter remoto, acho que no 2º ano. Então, assim, sobrou mais tempo para mim. Aí eu comecei a ver YouTube, coisa que eu não fazia. Não tinha o hábito, Não tinha o hábito, porque assim, não tinha tempo mesmo. Era corrido, um monte de coisa, assim, faço bastante coisa na igreja, então... E aí comecei a assistir essas coisas de espiritualidade. E aí me deparei com um livro chamado O Caibalho. Não sei se vocês conhecem. Capinha Verde? Isso, Capinha Verde. Esse é o tradicional. Então, e aí primeiro comecei a assistir no YouTube as coisas que falavam desse livro, né? Aí tem a professora Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa, né? E ela fala desse livro também. Inclusive, ela tem... acho que são 15 capítulos do livro, se não me falha a memória. E ela tem uma palestra para cada capítulo do livro, de mais ou menos 1 hora. Então, são 15 horas de estudo do livro. Foi ali onde eu comecei. Depois, eu resolvi comprar o livro, ler o livro, que apesar de ser muito pequenininho, é um livro denso. Muito complexo. Isso, mas me fascinou. Eu comprei um curso online na época que durava 1 ano sobre o Caibalho. Eu já li esse livro 3 vezes. E de vez em quando eu dou uma olhada nesse livro. E assim, a gente vê... Não que esse livro seja contra o catolicismo, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, mas eu acho que ele abre a mente. São princípios herméticos, né? Isso, da filosofia hermética. Isso, filosofia hermética. E ela é extremamente tradicional também. Ela resgata períodos clássicos da história. Né? Então, realmente não é contra religião nenhuma. Sim, não é contra a religião nenhuma. E assim, parece que para mim, rompeu um véu, assim, de uma coisa que... Coisa minha, pessoal mesmo, sabe? De assim, de eu me sentir... tendo, talvez até preconceito de muitas coisas, sabe? Não que eu não tenha muito o que melhorar ainda na vida, mas esse livro, pra mim, assim, rasgou um véu, sabe? E aí, eu não sei se vocês conhecem um livro também que chama O Livro de Mirdá. Vocês já ouviram falar? Já. Ele também casa com esse livro, né? Que é a história do monge, lá do mosteiro. Isso, E também eu acho que dá para fazer uma analogia com a história de Jesus, o livro de Mirdá. Você vê como que é interessante, né? Esse estar aberto possibilitar outras visões, mas que não necessariamente fere a sua fé ou fere os seus princípios. Mas é uma ampliação até de consciência, né? Eu acho que isso é muito importante. Isso não importa a religião. Né? Porque esse conhecimento é patrimônio mundial, né? É uma coisa que faz parte do desenvolvimento humano também. Como a própria filosofia em si, é uma área do conhecimento que assim, ela traz toda uma reflexão sobre a nossa existência. Né? Isso não fere a religião, né? E quando você também... Tem uma questão que eu acho que é importante. Quando você está bem estruturado naquilo que você acredita... não significa que um outro conhecimento vai te tirar dessa sua fé, né? Porque são coisas diferentes, né? Exatamente. E aí dentro da igreja hoje você coordena, é uma das coordenadoras da equipe de festas, né? Mas antes da gente falar como que funciona, né? Porque uma igreja, parece que não, mas uma igreja, uma comunidade é algo muito complexo. Sim. Né? Tem muitas coisas para fazer. E esse trabalho é todo de voluntário, né? Sim, isso também é muito importante sempre ressaltar. Voluntário. Todo trabalho é voluntário. Mas, independente disso, como que você vê a igreja hoje, católica, apostólica, romana, como que ela chega para os jovens?
porque eu vejo que muitas das igrejas, não vou citar nenhuma aqui, nem muito menos a Igreja Católica, mas há um esvaziamento assim, de jovens, né? E eu sou de uma geração que a igreja também foi um espaço social importante para mim. Né? Grupo de jovens, retiros, encontros, enfim. Aquilo foi muito significativo na minha formação também. Como que você vê isso hoje? Né? O jovem dentro da igreja, até porque você foi catequista de criança, de perseverança, que é a transição, e depois até adulto. Como que você vê hoje o jovem dentro da igreja? É um grande desafio, né? Até eu falo assim, que na época em que o shopping internacional foi construído, eu era catequista ou coordenadora da catequese de crianças, e eu falava pro pessoal que, assim, para nós era uma competição enorme, né? Porque a gente tá praticamente ao lado do shopping. Então, assim, a criança vai querer ir no shopping ou querer vir na catequese, né? E, assim, eu acho que cada vez mais difícil para a igreja atrair o jovem. A proposta tem que ser... Ou a pessoa tem que sentir aquele chamado, que nem sempre ele é claro, né? Ou fazer um trabalho bem forte, bem estruturado para atrair o jovem para a igreja. E até você, como professora, você sabe os grandes desafios que nós temos. Por exemplo, o celular. Né? Não precisa ir longe. Não, né? Todo mundo tem o celular, né? E não só o celular, mas assim, o mundo hoje, ele tem milhões de distrações. Sim. Né? E para a escola como um ponto de atração é muito difícil. É a mesma coisa a igreja. Eu acho que a escola e a igreja ali, elas estão... E isso tem um aspecto também que a gente tem que avaliar. Eu não sei até que ponto isso é positivo, né? Esse distanciamento. Porque essa base, e eu volto a dizer, não importa a religião, mas essa base, ela é importante na formação do indivíduo, né? Sim. Porque a religião, quando ela é séria, o que ela prega? Valores. Sim. E valores que são fundamentais até para a convivência humana, né? Agora, se você não tem isso, e a família, infelizmente, também hoje vem sofrendo aí alguns impactos, né, pela dissolução aí não estou falando do modelo tradição família, não é isso não, mas a ruptura de algumas famílias onde só terceirizam as responsabilidades do filho para outros, né? Então eu acho que esse é o problema, não é o formato da família, mas é como você lida com a paternidade ou a maternidade. Então a gente hoje precisa refletir, eu acho que muito sobre isso, né? O papel até da religião nessa formação. Você falou que você fez um curso na PUC, né? Sim, que pós-graduação. Uma pós-graduação. Isso. Conta um pouco para nós como foi esse curso e como que isso te alimentou espiritualmente. Então, foi nesse momento aí que eu comecei do Caibalion, essas outras... Comecei a ver vídeos, na verdade, sobre essas outras questões espirituais. E eu vi esse curso. O nome dele era Espiritualidade e Estudos da Consciência. Então, apesar dele foi oferecido pela PUC do Rio Grande do Sul, foi online o curso. Ele não era... Apesar de estar numa instituição católica, ele não era só com conteúdo católico, né? Então, teve conteúdo de meditação, outras religiões também. Eu acho que foi um curso, uma experiência bem legal. O curso durou 1 ano e meio, depois eu teve o TCC, e eu fiz o TCC em meditação, voltando a meditar. Era uma proposta de implantação de práticas de meditação na escola e na igreja, porque eram os dois mundos que eu vivo, digamos assim, né? A escola e a igreja. Então, como que poderia introduzir, pensando na escola, assim, a meditação como algo muito importante. Então, por exemplo, no período da pandemia também, eu comecei a me dedicar a práticas de meditação. Então, assim, durante 2 anos, agora eu não estou assim com essa disciplina, mas durante 2 anos eu meditava 20 minutos todos os dias. Eu fiz isso, eu marquei 2 anos sem parar um dia. E é importante isso para o autoconhecimento, para você se conhecer. E aí eu pensei, como que eu poderia levar isso para a escola, que é o lugar onde o ser está sendo formado, já apresentar, né, para a criança a importância de meditar.
E aí na igreja, pensando naquelas pessoas que muitas vezes eles buscam a igreja porque a situação às vezes não está muito boa. Então a igreja acaba sendo um lugar de consolo. E a meditação poderia ser algo que iria favorecer a cura dessa pessoa, o restabelecimento, né? Então, o meu TCC foi voltado para isso. Até para trabalhar algumas coisas de ansiedade. Sim, né? sim. Ansiedade, depressão, isso mesmo. Tá. E esse curso, curiosidade, ele também é um curso que avalia com provas, essas coisas? Tinha disciplina, eram... não me lembro agora, mas acho que eram 23 disciplinas. Então, era um curso, eram 12 aulas por volta de 40 minutos para cada disciplina. Aí, no final de cada disciplina, tinha uma prova. Depois, teve uma prova final, envolvendo todas as disciplinas. E aí, tinha o TCC. Tudo isso obrigatório. Tá. Aí, o TCC podia ser um artigo científico ou um projeto. Aí eu fiz a minha opção pelo projeto. Tá. Legal. E no caminhar espiritual, você acha que esse tipo de formação ajuda? Sim. Eu achei que ajuda, sim. Eu acho que sempre ajuda. Sempre ajuda. Abre consciência, né? Uhum. Isso é importante. Sim. E dentro da teologia, porque primeiro você fez lá a teologia na Diocese de Guarulhos, né? Faz tempo a teologia, faz mais de 20 anos. Mas é algo que está dentro de nós, né? Você estuda, é uma coisa que está lá. Eu acho que quando você revive ali alguns conhecimentos, tal, você lembra de situações, passagens e assim vai. Isso fortaleceu tua fé também dentro da igreja? Com certeza. Não, e assim, na época eu estava bem ativa na catequese, né? Então, é uma formação mesmo para aplicar, né? Então, assim, na época, até uma coisa que eu preciso terminar. Porque, assim, na época, o curso eram 4 anos. Hoje, esse curso de teologia, eles são 5 anos. Então, quem... Na época, lá fez 4, pode voltar para fazer um ano que falta. Só que assim, eu acabei fazendo esse outro, e aí... Mas é uma coisa que eu quero fazer. Fazer o 5º ano que foi oferecido depois, né? Depois de muito tempo. E dentro da Igreja Católica, aquilo que eu disse antes, né? A gente pega uma comunidade, uma igreja, você tem 1000 afazeres ali, né? E esses afazeres, todos eles, de alguma maneira, é uma reflexão sobre a tua espiritualidade. Desde o rodo que você passa no dia que lava a igreja, até como você ministra da Eucaristia, que vai levar a Eucaristia na casa de uma pessoa que está doente, alguma coisa assim. O papel do padre, né, na condução dessas pessoas, né, no bom sentido, a condução... É uma liderança espiritual. Sim. É uma liderança espiritual. E as pessoas que ali frequentam, a gente sabe que há uma conexão com aquela que lidera. Sim, né? sim. E a formação hoje para padres, né? Nós tivemos aqui um seminarista, né? William. Então, um abraço pro William, um menino sensacional. Muito inteligente. Eu acho né? que na segunda temporada. Então faz um tempo, mas se você pesquisar aí nos vídeos mais antigos... Mas vi o episódio dele, um menino muito inteligente, eu gostei muito dele, muito sensível. E a gente falou sobre essa coisa desse chamado para o sacerdócio, a vocação. Você também vê hoje que está diminuindo essa formação, porque parece que outrora tinha mais garotos querendo o sacerdócio, né? Como que você vê isso? E até só complementando, eu acho que antes tinha muito esse negócio da família queria que o filho fosse padre. Era tipo as profissões, assim, mais tradicionais. Era o advogado, o médico ou o padre. Você vê isso até na literatura. Muito, acho que Machado de Assis explorava muito isso. Tipo, os personagens, tinha que ser padre, estudar pra ser padre. Um dos filhos tinha que ser padre, né? Outrora. Tinha essa coisa de um ser padre. Ao mesmo tempo, a gente já teve aqui entrevistado 2 ex-seminaristas que deixaram já na reta final, continuam católicos, mas hoje não seguiram, né? Não terminaram, na reta final. Então você acha que essa crise com o jovem, que a gente falou antes, tem uma conexão com a formação de novos padres hoje? Olha, eu não sei dizer exatamente não, mas eu sei que a formação deles é bem sólida. Eles fazem 2 faculdades, eles fazem 1 ano, eles entram no seminário
propedêutico, que é um ano de discernimento, digamos assim. Depois eles fazem filosofia, teologia, e depois um ano de estágio pastoral. Então, assim, aí acho que dá quase uns 8, 10 anos de formação. Mas eu acho que a família também pesa um pouco. Eu acho que não tem tanto aquele prestígio como antigamente, né? Sim. De querer... Eu gostaria muito que alguém da minha família fosse padre. Mas não... Eu acho que a maioria... Não sei se a maioria não, mas acho que muita gente não quer, né? Que os filhos... Hoje mudou bastante, né? Eu acho que, como a Ana falou, no passado, até na própria literatura a gente vê isso, né? As pessoas tinham muitos filhos, né? Sim, também tem até isso. O ser padre era uma saída social também. Né? A gente sabe que era uma possibilidade de fazer uma faculdade, de ter uma formação. Né? E hoje... Agora, não, eu tô só conjecturando aqui, né? Porque antes tinha muito essa ideia de um dos filhos tem que ser padre. Eu acho que até momentos de vestibular voltando, né? Acho que foi em A Relíquia do Essa de Queiroz, acho que foi esse livro, que o cara, a família impõe. Ele tem que estudar, ele vai ter que ser padre. Então, eu acho que hoje é mais pela essa vocação. Tipo, como não é uma profissão tradicional, assim, nesse sentido, tipo, eu tenho essa vontade, é algo interno da pessoa, então ela tem até mais resiliência, ou mais força, ou mais identificação. Mais vocacionado, talvez. É mais vocacional. Talvez naquela época era algo mais imposto. E que a pessoa, às vezes, nem chegava até o final, porque o próprio, novamente, vestibular Bentinho do Machado de Assis tem isso. Ele faz todo o processo, mas ele não vai continuar, ele não vai ser padre. Então, eu acho que hoje tem mais essa questão da vocação. Eu quero, eu vou atrás, então talvez... É o que você falou, essa formação ela é muito bem feita, porque a pessoa tá lá porque ela quer tá lá. Não uma imposição social, uma imposição da família, porque socialmente aquilo precisa e até cumprir. Porque tem que querer, né? Porque é um longo período pra pessoa fazer forçado. Assim, hoje, por coincidência, eu vi numa rede social que 5 meninos entraram pro seminário propedêutico aqui de Guarulhos. Então 5 vão iniciar. Tá. Que é o diocesano, né? Isso, é o diocesano. De Guarulhos. Isso. É muito interessante, eu acho, que a gente falar um pouco disso também, porque, independente da religião, essas lideranças religiosas bem formadas, bem estruturadas, isso é importante, muito, né? Muito. Porque isso passa uma seriedade, né, para as pessoas do que é seguir uma religião, uma fé, e de certa forma... confiar naquele que lidera uma comunidade, né? Porque você cria uma relação de confiança. E as pessoas veem também, né? Eu acho que na figura do padre, alguém que eles podem confiar, contar as suas dificuldades. Então tem que ser uma pessoa preparada para aconselhar. Porque dependendo do que um padre diz para uma pessoa... O efeito daquilo, o peso, né? O peso daquilo, né? Na verdade, a figura do padre é um grande conselheiro. E a responsabilidade da fala dele, não só na missa, né? Que seria aquele momento que ele fala para muitas pessoas também, mas na intimidade ali, né? Na confissão, no momento da confissão, da orientação espiritual. E essa pessoa, ela não só tem que ter uma formação acadêmica adequada, mas ela tem que ter uma espiritualidade, uma compreensão de ser humano muito forte, né? Muito intensa, né? Então isso é muito sério mesmo. Eu queria trazer também, acho que está mais ou menos nessa mesma linha de pensamento, mas é a questão da comunidade, porque a igreja, eu nunca fui, assim, participei da igreja católica, mas eu sempre tive, por conta das minhas avós, esse sentimento de comunidade. Que você tá lá, você vai pras festas, né? Tem as quermesses. Esse sentimento de que você tem aquela vida social ali que tá atrelada ao espiritual, né? Você faz parte de algo. Você tem uma bandeira, algo que você luta. E você falou que você faz parte dessa equipe que propõe esses eventos, né? E eu queria perguntar, como que é isso? Porque a gente tem esse costume de dizer, a igreja católica vai ter quermesse XY, o pessoal vai ter gosta das quermesses. Nossa, época de... Você chegou aí na gruta, inclusive, né? na gruta, eu ia nas quermesses de lá porque minha avó ia. Então eu lembro de ir, de brincar, de conhecer as crianças. Então, mesmo não fazendo parte daquela comunidade, que por aquele momento você conhece, você faz parte, é muito legal. Certeza que você encontrou a Bianca lá. Com certeza. Mas vocês, claro, né? Não tem como lembrar. Porque realmente
realmente isso acontecia. E minha avó ia sempre, então Todas? eu tenho todas. Então eu lembro que ela me Você levava. participava lá em fazer algumas coisas, Com certeza, eu lembro dela trabalhando, então eu ia junto. Então você vai aprendendo e você vai criando essas relações, né? Sim. Então como que é isso, essa parte da produção das festas e a relevância que você vê delas para essas comunidades? Olha, vocês querem saber na prática, assim, como é que as festas... Então, agora a gente acabou de ter a festa da padroeira. Então, assim, a gruta é Nossa Senhora de Lourdes. O dia é 11 de fevereiro. Então, faz uma novena. Então, começa no dia 2, sempre começa no dia 2 de fevereiro, até o dia 10. E no dia 11 é o dia da padroeira. Nesse ano foi o domingo de carnaval. Nossa. Bom, pelo menos a segunda-feira tava mais tranquilo. Sim, né? Mas aí, então, no dia... A gente sempre tem uma missa. Então, vem um padre convidado de fora. Então, vieram 9 padres. Cada dia vem um padre diferente. E no dia da padroeira, é o padre da paróquia. Né? No caso, foi um domingo. Então, foram 3 missas. Se cai num dia de semana, então, normalmente faz uma missa só à noite. Aí depende. Como caiu num domingo, então, foram 3 missas nesse dia. Essa é a parte religiosa. Aí a gente tinha... Então, eu sou coordenadora da parte das festas. Então, eu tenho um coordenador para a parte da liturgia, né? Que seria a parte religiosa. Nós fazíamos todos os dias um salgado de comida, né? Um salgado e aí tinha doce e refrigerante todos os dias. Nos finais de semana, tinham mais barracas, que a gente chama. Então, acho que eram 3 salgados, mais doce e refrigerante que tinha todos os dias. Isso de sábado e domingo, né? No dia da padroeira, também tinham mais coisas. Então, mesmo se cai dia de semana, a gente faz mais coisas no dia dela mesmo, da padroeira. E assim, o nosso trabalho, assim, cada barraca que a gente chama, então, por exemplo, tem a fogaça, a pizza, cada barraca tem um coordenador e a equipe. É bem organizado, né? E a gente, né, como coordenador de festa, a gente dá o suporte geral. Então, por exemplo, sei lá, uma barraca que tem um coordenador que às vezes não tem carro. Então, a gente compra as coisas para essa barraca. E tem barraca que eles se viram sozinhos. Não precisa da gente se preocupar. Mas a gente, por exemplo, arruma o pátio, se preocupa com essas coisas mais gerais. O mesmo acontece na quermesse. É que a quermesse acontece aos finais de semana. Então, é sempre sábado, domingo do mês de junho, né? Aí tem todas as barracas. Então, acontece o churrasco, fogaça, pizza, cachorro-quente. Tudo que tem numa quermesse. Pescaria. Tudo. Tudo é assim numa quermesse. E é do mesmo jeito. Então, tem os coordenadores de barraca. E a gente dá o suporte. Então, sempre tá perguntando para as barracas se tá precisando de alguma coisa. Por exemplo, compra, sei lá, coisa que todo mundo usa. Guardanapo, papel. Isso é da nossa responsabilidade. Então, a gente que providencia isso. Agora, a coisa que é específico da barraca, a barraca providencia. Tá. E assim, a gente busca também muita doação. Porque o objetivo também é a gente... Assim, no caso da gruta, a gente está em reforma na paróquia. Então, precisa de recurso. Precisa de recurso. E assim, uma reforma grande, assim... Se faz tempo que vocês não aparecem lá, vocês já entraram lá na igreja, né? Já. Então, vai qualquer hora lá para ver como está diferente. Depois posso mostrar uma foto para vocês, tá muito diferente. Então, isso tudo custa, né? Então, a gente vai atrás também de doação para que a gente consiga ter menos custo e melhorar o lucro. Claro. Sim. Claro. Então, trabalha com bastante doação. O pessoal colabora, né? Mas a gente também corre atrás de... É porque a comunidade, para aquela igreja sobreviver, ela precisa de recurso também, né? E esses recursos, eles são obtidos também nesses eventos, nessas festas, né? Mas a prioridade é a parte religiosa, né? Você vê que tem todo um processo. Sim, é a parte religiosa. A festa, mas a festa também, se a gente para pensar, né, Bianca? É um momento de comunhão. De comunhão, não, isso que eu ia falar. Teve um ano, acho que há uns 3 anos atrás, que a festa, o dia 11, ele caiu numa segunda-feira. E não era de carnaval, era uma segunda-feira normal. E a gente tinha decidido, eu nem era coordenadora na época da equipe de festas, mas a gente tinha decidido que, como ia ser uma segunda-feira, a gente não ia fazer nada, só ia ter a missa à noite, não ia ter barraca. E o pessoal sentiu muito.
Porque mesmo segunda-feira. Mesmo segunda-feira. Porque assim, primeiro que vem muita gente de fora, que só vem pro dia 11 por questão de chamar Lourdes, às vezes, de ter devoção nessa... Devoção. Isso, só vem nesse dia. E aí as pessoas perguntavam, mas aí não vai ter nada? Não sei o quê. E assim, isso marcou pra mim. Aí eu falei, agora sempre que tem a reunião de preparação, não. Dia 11 tem que ter, porque as pessoas querem. É o momento da pessoa também conversar, compartilhar, encontrar um amigo que faz tempo que não encontra. Porque tem pessoas que às vezes vão revisitar, né? Sim. Um local que foi importante num dado momento. Às vezes a pessoa se muda, tá em outro bairro, mas participou muito tempo ali. Sim. Que isso é comum. Né? Sim, isso é comum. Né? Agora, você está na mesma paróquia há 30 e tantos anos. Sim, ativamente desde... por aí. Mais de quase uns 40 anos já. Né? 40, por aí. E hoje sua família participa também? Seus pais, como é que é? Não. Continua do mesmo... Meus pais nunca participaram muito, né? Tá. Aí assim, eu tive filhos gêmeos. Gêmeos? Eles acabaram de fazer 18 anos. E eles foram batizados, bebezinhos, fizeram a primeira comunhão, fizeram... A crisma já foi bem difícil de eu conseguir levar. E é o que a gente falou, você até falou no começo, que é importante dar essa base, né? Eu falei para eles, agora vocês fiquem à vontade. Eu acho que eu fiz a minha parte, que foi que assim, eu acho que a religião, essa questão espiritual, independente de qual religião que é importante para a formação do ser. Então, eu como mãe, na minha visão, não sei se correto ou não, eu quis apresentar isso para eles. Sim. Agora, se eles vão seguir outra, se não vão seguir... Agora eles não querem. Eles falam que não vão. Mas tudo bem, também eu respeito, não tem problema. Eles também me respeitam, que eu frequento bastante. Sim. E a gente vai caminhando assim. Mas... Até porque eles já nasceram com você sendo assim. Sim, eles nasceram... São meninos? É um casal. Ah, é um casal? É um casal. Então já veio premiado. Um menino e uma menina. Um menino e uma menina. É isso. Sim. 18 anos. Fizeram 18 anos. Nossa, deve ser uma saga, né? Até chegar nos 18 agora dobrado. Agora tá mais fácil, eu acho. Da faculdade. Agora imagino. aquela agonia porque estavam estudando pertinho de casa e agora vão para São Paulo, ser, né? Então... Mas é bem... Bom, primeiro que eu vejo aí na sua fala 2 aspectos. Primeiro, eu acho que essa liberdade deles poderem não só escolher, como entender qual vai ser o momento deles. Sim. Que pode ser que volte para a igreja, como pode ser que não. Mas o importante são os valores ali que foram cristalizados, né? Fora a questão da família e etc. E aquela coisa de entender que eles estão numa fase da vida que, assim, às vezes tem outras prioridades mesmo. Sim. Né? Essa coisa da faculdade, essa coisa do que eu vou ser, para onde eu vou. E ainda mais são hoje. Muitos questionamentos, né? Ainda mais hoje, né? Um momento de tantos questionamentos, tantas indecisões, tantas inseguranças também, né? Então... Eu me lembro quando eu terminei o ensino médio. Bom, eu já queria o que eu sou hoje, né? Ainda bem que eu sou resultado dos meus sonhos. Mas assim, nós não tínhamos tantas opções como hoje. Sim. A gente tinha as clássicas, as formações clásicas. A começar das faculdades, né? Não tinha tanta faculdade quanto tem hoje, imagina. E dos cursos, nem se fale. Da opção de cursos que tem hoje. Né? E dos formatos também, né? Todo tipo de formato. Tem curso que eu nem... Às vezes, nossa, eu nem sabia que tinha curso disso, né? E tem curso que eu nem sei o que é. Então. Né? E olha que eu trabalho com educação há 30 e tantos anos. E às vezes você vê lá uma relação de cursos numa determinada faculdade ou universidade. Você fala, mas isso aqui forma o quê? Nós tem que ver lá a ementa, você tem que ir atrás para entender mais ou menos. Então, são muitas opções. E eu acho que isso também complica um pouco a cabeça Porque isso é muito novo.
E você tem um mundo de possibilidades. Não é mais agora, você tem... você é mais de humanas, exatas e biologia. Não é mais isso, porque hoje você tem curso que... Sim. Tudo. Então, é muito complicado. Eu acho que, inclusive, talvez possa estar falando besteira, mas eu acho que os cursos estão tão abrangentes que já... O que você aprende na escola, às vezes, não tem nada a ver com o que um curso vai ensinar. E como que você chega nesse ponto de interesse, né? Então, tá cada vez mais complexo isso. Infelizmente, às vezes, a escola tá bem distante daquilo que é o seu gostar, né? E aí, de repente, você vê que você vai... E esse processo vem muito do autoconhecimento, que é o que eu acho que uma formação, mesmo dentro de casa ou dentro de uma comunidade, pode te ajudar. Até porque dentro de uma comunidade você vai ter contato com pessoas que de várias profissões, né? De vários... Então, você não vai aprender só com seus pais, mas você aprende com aquela comunidade, E né? nível social diferente também. Né? Toda a comunidade, a gente sabe que tem todos os níveis sociais ali dentro, né? O exemplo vai te ajudar, né? Ajudando a direcionar o que você... Agora, Bianca, você como católica, apostólica romana, né, que tem uma trajetória de vida praticamente toda ela dentro da igreja, né, como ser humano, como crença, fé, a figura do Papa para você é muito importante? Você vê no Papa essa liderança mundial da igreja, vocacionado, é essa visão que você tem da figura do Papa? Sim, eu tenho bastante respeito pela figura do Papa, acho as falas dele bem coerentes, eu acho que esse Papa, né, ele está abrindo muitas portas, ele está trazendo uma visão mais arrojada, eu acho, da igreja, que eu acho que os frutos disso vão ser colhidos mais para frente, mas eu acho que ele está dando grandes passos. O Papa, né, o Papa Francisco, né? Sim, Papa Francisco. Eu sinto nele um ponto de muitas reflexões que ele está trazendo para o mundo, né? Sim. De certa forma, pensar. Porque todas as mudanças, por isso que eu te pergunto isso, né? Porque todas as mudanças, elas levam um certo tempo, né? E a igreja, né? Todas as igrejas, não só a católica, ela não pode ficar apartada do seu tempo. Sim. Né? Se a gente pegar, por exemplo, historicamente, a igreja medieval católica é absolutamente diferente da igreja de hoje. Né? Porque aquele momento histórico também era outro. Não que justifique algumas coisas, mas explica algumas coisas. Né? Agora, eu acho que o que eu vejo de muito interessante na figura do Papa é propor novas reflexões e, como você bem disse, ele abre algumas portas que eu acho que isso vai trazer para as próximas gerações muito acolhimento. Né? E esse acolhimento é importante dentro de qualquer igreja, qualquer religião. Né? A religião ela não pode dividir, separar, produzir ódio entre pessoas. Na verdade, ela tem que unir pessoas. Né? Esse eu acho que é o princípio do cristianismo e de todas as outras religiões espalhadas pelo mundo. E como boa católica, você tem Jesus Cristo misericordioso como exemplo, como liderança, como modelo. Eu sei que é difícil, mas como que você, Bianca, não define, mas assim, eu acho que definir é sacanagem você pedir para alguém definir Jesus Cristo, né? Porque é muito amplo, né? Mas qual a tua visão, acho que é mais adequado falar assim, sobre a figura de Jesus Cristo? Então, para a Igreja Católica, Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, seria, né, um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para a Igreja Católica, Jesus Cristo é Deus. Assim como o Pai, o Espírito Santo. Agora, o Jesus homem, que assim, não sabemos, não dá para se dividir, né? Jesus homem, Jesus Deus, é uma coisa só. Os né? feitos, né? Os exemplos. Mas Jesus encarnado, que esteve aqui na Terra, é um exemplo, né? De toda a sua obra, de tudo que ele fez... Eu acho que, independente da pessoa ser cristã ou não, as coisas que Jesus fez aqui na Terra foram para melhoria da humanidade. Sim. Então, e aí
aí deixando a religião de lado, qualquer um que faça uma coisa que vai melhorar a humanidade merece, né, todo o respeito, toda a consideração. É como eu vejo agora, quando eu disse lá atrás que eu era mais fechada para as outras religiões, hoje eu vejo da seguinte forma, que se tá fazendo algo, independente do que for, pro bem da humanidade, pro bem das pessoas, qual é o problema? Sim. Né? Então, essa é a figura de Jesus também. Dependente de ser cristão ou não. Né, toda a passagem de Jesus, né, tudo que ele fez, o que ele falou, ensinamentos de mais de 2000 anos que estão aí, estão atuais. E ele falava para todos, né? Ele não escolhia pessoas para falar. Sim. Ele falava para todos, né? Para quem parasse para ouvir. Sim. Né? E ele falava e era sensacional, né? Porque através dos exemplos, das parábolas e etc., ele trazia uma estrutura de conhecimento humano, filosófico, enfim, todos os setores, né, que o ser humano atua. E a mensagem dele não exclui, né? Não exclui ninguém. Não. E parte de um princípio lindo, né, que amai-vos aos outros como a ti mesmo, quer dizer, a máxima do amor a si próprio, você tem que distribuir isso para o outro. Então isso é muito profundo, né? São poucas palavras, mas que traz talvez a essência da vida, né? E levar e colocar em prática o ensinamento de Jesus é muito difícil. A gente acha às vezes, né? Eu sou cristão. Será que será que eu sou mesmo, né? Nas minhas ações do dia a dia, né? Será? É muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. E é muito difícil mesmo, não é? Muito difícil mesmo. Apenas uma expressão, né, potencializada. Não, é muito difícil. E estar aqui neste tempo é mais complexo ainda, eu acho, né? Porque, como você disse na pandemia, uma coisa que eu acho que foi muito significativo, a gente passou a ter um tempo que a gente não tinha outrora, né? E a gente hoje, a gente quase não tem tempo para nada e tudo é rápido, tudo é luz, tudo é energia, tudo é tela e a gente dificilmente para se concentrar e orar, rezar, meditar, cada um na sua crença, né? E esse exercício vai ficando cada vez mais distante. Sim. Aí a gente precisa viajar, ir para a natureza, para tentar se conectar. E fora que a gente associa essa questão do tempo livre como uma perca de tempo, né? Hoje ter o tédio... Verdade. Ou o tédio... Porque a gente fala, mano, o tédio... O ócio criativo. O ócio criativo. Ócio. E hoje a gente julga. Qualquer momento que você fala assim, nossa, eu tenho 30 minutos que eu não preciso fazer nada. Você já fala, você tá fazendo menos do que deveria. Ou você tem que achar outra... né? Então... Hoje a gente até o tédio, o ócio, a gente coloca como algo sendo ruim. Então a gente não reflete sobre as coisas, né? E até trazendo essa questão de Cristo, até a gente analisando ele como uma figura histórica, era uma figura extremamente questionadora. E hoje a gente não tem tempo nem para questionar o que a gente está fazendo. A gente não questiona o que a gente está consumindo, a gente não questiona praticamente nada. Porque a gente tem esse mindset, vou usar essas expressões bem corporativas, de que você tem que produzir. Você produz, mas você não para analisar, para refletir, para meditar em cima daquilo que você está produzindo. Então, até essa análise mais dessa figura histórica, de que questionava, de criava esses momentos de reflexão, esses momentos para questionar o seu dia a dia, as suas ações, a gente tem que aprender muito com isso. Porque a gente está afastando muito disso, né? Eu vejo o mundo hoje muito barulhento, sabe? Tudo é muito barulho. A gente não consegue ter... O silêncio é um privilégio hoje. Né? O silêncio é um privilégio. E a gente... E é incômodo, né? Já virou incômodo o silêncio. Tem hora que você fala, meu Deus, né? Eu saio do meu trabalho, tem dia assim que eu falo, meu Deus, eu preciso de silêncio, sabe? Só silêncio. Mais nada, né? É difícil. É difícil. Uma questão também que... Também com a pandemia, ali na época da pandemia... É o estar presente. Tem um livro chamado O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Muito legal também.
ele trabalha essa questão da gente de estar presente. Porque às vezes a gente está aqui, mas a gente não está aqui. Então, essa é uma consciência que eu tenho buscado na minha vida de trazer. É claro que eu não consigo o tempo todo, mas sempre que eu... Bianca, aqui, ó. Aqui na presença. O que você está fazendo agora, entregue-se inteiramente ao que você está fazendo agora. E esteja consciente de você estar aqui. Eu acho que isso, assim, é um exercício muito importante que todo mundo deveria fazer. E como a gente se pega em todo o tempo, menos no agora. Inclusive, eu quero indicar, no canal, tem um vídeo que eu soltei, eu acho que faz umas 3 semanas, que fala sobre o agora, que é no nosso quadro Reflexões que Impactam. Dá uma olhadinha que vale a pena, é um vídeo curto. Qualquer coisa é só entrar na aba de playlists do YouTube e você vai ter lá uma playlist só com os vídeos e você vai achar lá. Então é o Reflexões que Impactam. Playlists mais fácil, né? Um caminho um pouco mais fácil. E a gente fala exatamente sobre isso. Eu vou ver. Sobre o agora, que eu comento, eu faço uma reflexão. E é uma coisa interessante que você está falando, porque quando a gente chega aqui, eu me desconecto, né? Porque eu estou aqui. E esse tempo que eu passo gravando é tão rico, porque eu estou escutando, primeiro, a história do outro. E se o outro resolveu compartilhar conosco, é porque é uma relação de confiança, há uma relação de respeito. Então, isso é muito raro hoje, você escutar a história do outro. Então, primeiro que eu faço uma imersão aqui, porque é um aprendizado absurdo. E segundo... a gente estar aqui, eu estou aqui, né? Eu estou aqui. E esse estar aqui é estar vivo, né? É você estar produzindo coisas legais, coisas positivas, coisas que podem transformar. E, Bianca, tem uma coisa interessante no canal, que as pessoas que a gente conversa, vai conversando, nossa, aquele convidado falou uma palavra que foi muito importante para mim. O outro, nossa, a história de vida daquele cara me estimulou, me incentivou. A gente está escutando muito isso. Então, você pode ter certeza que a sua trajetória vai servir de exemplo para alguém. Tomara, né? Não tenha dúvida disso, vai servir. Né? Vai inspirar alguém a tomar alguma atitude, ou mudar, ou querer fazer. Até porque, né, a gente estava conversando antes de começar, a questão da sincronicidade, né? Que era algo que eu também... Nada é por acaso. Não tinha muito essa consciência, mas aí, com meus estudos aí, pós-pandemia, né? Durante a pandemia, comecei a entender essas coisas um pouquinho de sincronicidade, que nada é por acaso, exatamente. Nada. Não existe acaso. De como em tão pouco tempo... né? Do as conhecimento, as conexões. Isso é bem legal. E eu estar aqui agora. É isso. E fala uma coisa para mim. Qual a sua visão da Bíblia? O que você... um livro sagrado, um livro que foi inspirado por Deus, mas o que ela te alimenta? Você como cristã, católica, como que a Bíblia te alimenta? É um livro sagrado, né? Segundo a Igreja Católica, né? Inspirado por Deus também. Eu acho que é importante a gente atualizar o que está escrito na Bíblia. Sim. Então, quando hoje em dia tem muitos recursos para ir atrás, tomando cuidado, né, dessas atualizações. De repente a pessoa não tem ali um teólogo, alguém que poderia ajudar, pode tentar recursos na internet, mas é importante não ser literal, né? Não acreditar no que está escrito ali literalmente. Sim. E tem algumas passagens que eu acho que precisa de ajuda, sim. De alguém para interpretar, né? Assim, eu considero que eu tenho uma certa experiência, né? Não muito também não, mas assim, dos estudos que eu já fiz, e tem coisa que eu leio que eu não entendo, que às vezes eu preciso ir atrás de compreender, quando eu tenho que mesmo fazer alguma reflexão na igreja, alguma coisa para reflexão mesmo de algum determinado texto, eu vou buscar o que aquilo quer dizer, porque eu acho que tem muitas coisas nas entrelinhas. Exatamente. E tem desde o contexto histórico, sim, espaço, tempo, símbolos, códigos, homens daquela época, tem que ter esse cuidado, né, de compreensão e interpretação. E o medo que se dá sempre é a maneira que, às vezes, algumas pessoas interpretam ao bel prazer, né?
e acaba usando como justificativa para algumas atitudes ou algumas posturas. Sim. Eu acho que todo livro sagrado incorre nessa condição, né? Seja ele o Torá, o Alcorão, a Bíblia Sagrada, o Bhagavad Gita, todos os grandes livros sagrados, né, que a gente tem hoje à disposição. Aqui na América a gente tem o famoso Popol Vuh, que era eles chamam a Bíblia da civilização maia. Então são livros que, se você lê, por incrível que pareça, todos têm uma convergência, né? Tem muita semelhança nos escritos, mas todos eles carecem de uma boa interpretação, né? A gente precisa de pessoas habilitadas, né, para poder ler, interpretar e poder contextualizar no nosso tempo também, né? Agora, todos são fundamentais e todos são importantes dentro dessa visão até ecumênica do nosso programa. Pode falar. Eu fiquei com uma curiosidade, porque você falou que a sua paróquia é de Lourdes, né? Sim. Você pode contar um pouco a história dela? Porque eu gosto muito de conhecer essa história das manifestações de Maria, até dos santos, eu gosto muito de pesquisar sobre isso. Pode contar um pouco da história de Lourdes? Vamos ver se eu lembro. Faz tempo que eu não... Mas ela apareceu... Nossa Senhora, ela aparece numa cidade da França chamada Lourdes. Por isso o título de Nossa Senhora de Lourdes. Então ela aparece para uma menina chamada Bernadette. Ela faz algumas aparições para essa menina, agora eu não me lembro quantas. E no final, a menina fala para os pais, eu tô vendo uma imagem, e os pais começam a achar que a menina tá doida, até procuram o padre do local. Isso fazendo um resumão, tá, gente? E aí, na última, o padre fala assim, pergunta para essa pessoa que você tá vendo, qual é o nome dela. E ela pergunta, a Bernadette, né, que é Santa Bernadette, eu queria saber qual que é o seu nome. E ela fala, eu sou a Imaculada Conceição. E os estudos da menina, as condições da menina, eles sabiam que ela não teria condição de saber esse termo. Falar, eu sou a Imaculada Conceição. Então, esse foi um dos motivos que levou a eles acreditarem que realmente ela estava vendo Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora pede para que seja feita uma gruta ali naquele espaço, que o título de Nossa Senhora é Saúde dos Enfermos, que ela traz a cura, né? Então, dos enfermos, padroeira dos enfermos. Então, é feita uma gruta ali, onde até hoje é a Gruta de Lourdes, lá na França. Muito legal. Isso é um resumo, mas ela aparece para essa menina. E ela tem uma ligação com cura, né? Sim, com cura, né? sim. Normalmente quem está doente pede para Nossa Senhora de Lourdes. São devotos de Nossa Senhora de Lourdes. E aqueles que alcançam as graças, né, depois de uma promessa, alguma coisa assim, Nossa Senhora de Lourdes. Você acredita em milagres, Bianca? Eu acredito. Acredita? Acredito, sim. Só voltando para a gruta, quem quiser fazer propaganda da minha igreja, não, tem que falar. Lá ao lado da paróquia tem uma gruta mesmo. Então tem uma praça e tem uma gruta. Então quem quiser ir lá visitar, Avenida Vênus 155, no Itapejica. Eu lembro de brincar lá. Eu tenho memórias de brincar na próxima gruta, que tem meio que um parquinho, um bosquezinho. Isso, uma pracinha mesmo. Lá é rua ou avenida? É Avenida Vênus. É uma travessa da Rua Cavadas, mas chama Avenida Vênus. Vênus. Qual que é o número? 155. Você vê que não tem como errar, né? Não tem, é a única igreja. Legal. E daqui a pouco chega a quermesse, né? Isso, aí vocês vão pra quermesse. Aí a quermesse. Junho já tá aí. A gente procura a coordenadora de festas. Isso, vamos lá. Eu lembro que minha avó, ela ficava vou aguardar a visita de vocês. Cachorro quente. De cachorro quente? Ficava na barraquinha de cachorro quente. Então. Aí eu lembro que eu sempre ficava lá do lado. Do lado. Claro. Mas você nem chegou a fazer catequese, nada? Não tenho formação católica. Mas eu acompanhava muito a minha avó. Toda vez que ela tinha esses eventos, eu costumava ir com ela. Sim, legal. Bianca, fala pra nós, é tradição aqui no programa, porque, na verdade, a gente vai fazer um compêndio, né? De reflexões sobre Deus e tempo. Que eu amo estudar o tempo, né? Uma dos segmentos aí que eu me interesso muito, eu estudo há muito tempo o tempo. Que legal. E até uma das civilizações que eu mais estudei foi a civilização maia, porque eles eram absolutamente fascinados pelo tempo. Então, por isso, essa minha relação muito forte também. Como não tem coincidência, né? Deve ter porquês. Sim. E eu sempre pergunto, né? Deus e tempo, sobre a sua convicção.
né? Como que você encara Deus e tempo? Deus, eu vou usar a frase do Caibalho. O todo, vou chamar de o todo, porque eu gostei muito desse termo. Eu acho que Deus, assim, fica mais comum, mas assim, eu gostei muito do termo todo. O todo é tudo que há. Então, eu defino Deus isso. Tudo é Deus. Deus está em tudo. E aí, assim, uma reflexão que eu aprendi nesses cursos aí que eu fiz. É fácil eu ver Deus em alguém que eu gosto, né? Sim. Mas quando é alguém que eu não gosto e eu tenho que ver que Deus está lá também, aí é um exercício mais difícil. Então, isso é o que eu tenho também trazido para a minha vida, de eu tentar ver Deus em todas as coisas, as que eu gosto e as que eu não gosto. E o tempo, para mim, o tempo também é o agora. Então, cada vez mais trazer... O único tempo que a gente tem é o agora. Tudo que eu posso fazer é nesse instante. Então, a minha visão de tempo, no momento, é essa. Que, de certa forma, é a certeza que a gente tem, né? Sim. A gente não sabe o próximo minuto e... Então, tem que viver bem esse agora, né? Mas sem ansiedade do amanhã o tempo. Sem ansiedade porque isso do é uma amanhã. das questões que vem pegando demais E o que eu mundo, acho né? assim, também, às vezes, nessa reflexão, a gente acha que o viver o agora não quer dizer eu vou fazer as coisas inconsequente, exatamente, não. Mas viver com responsabilidade o agora. E ser feliz, né? Sim. Sem a ditadura da felicidade também. Porque essa imposição de felicidade também está gerando ansiedade nas pessoas, né? Enfim, são cuidados que a gente tem que ter, sempre tem que ter, né? Sim, pessoal, estamos começando então mais uma temporada, a 7ª temporada do podcast 18. Continuamos acompanhados da Lute Benedetta, que é a nossa patrocinadora, uma das, né? Vou comentar depois sobre as outras, mas a Lute continua iluminando, né, os nossos programas, nossas conversas e a casa dos nossos convidados, porque aqui nós temos um aroma exclusivo que vai sempre para o nosso convidado, como uma lembrança, um presente. É o aroma 1818. Aroma 1818, então exclusivo, só especial. Mas é claro, você pode entrar no site da Lute, no Instagram da Lute, conhecer os outros aromas, que eu tenho certeza que vai ter algo pro seu gosto. Porque aroma também, né? O que você gosta e você vai achar alguma coisa lá. Mas hoje eu tenho um anúncio muito legal e muito especial, porque nós vamos ter mais um quadro no podcast 18. E esse quadro eu acho que vai ser algo que vocês não estão esperando. Nesse quadro vocês não vão ver a gente, infelizmente, mas você já vê a gente durante a semana. Vai ser um quadro que vai sair aos sábados, às 18h18, como sempre. E esse quadro, ele vai ser muito especial porque ele vai estar pelo mundo. Lugares que impactam. Lugares que impactam. Então, nós não vamos falar sobre histórias, não vão ser pessoas, mas vai ser sobre lugares físicos. Isso. Então, construções, espaços aí, o pessoal da geografia pode me explicar a diferença de espaço e lugar. Espaços religiosos, místicos. Pontos turísticos importantes. Sim. E quem vai liderar esse quadro vai ser o Otávio Pires e a Stephanie Cruz. Então, os dois vão trazer pra gente aí histórias incríveis de lugares que tem esse peso, tanto da religião, esse peso que atrai pessoas, turistas e peregrinos de todo mundo. Então, vai ser um quadro muito legal, porque assim, além de histórias, a gente vai poder conhecer lugares. Então, esse quadro vai estar muito, muito, muito legal. E eu só vou confirmar a data de apresentação, que vai ser no dia 9. No dia 9, vocês vão ter... 9 de março. 9 de março, sim. Já no sábado agora, vocês já vão ter esse vídeo de apresentação para conhecer o Otávio Pires e a Stephanie Cruz, que já acompanham o nosso podcast desde o começo. Não, e já tem vários gravados, muito trabalho feito e chique demais. A gente tá com um braço... Muito chique. Lá na Europa e eles estão produzindo vários vídeos que vai entrar dentro do 1818. Aos sábados de 15 em 15 dias. Então, eles fazem parte agora da nossa equipe, vocês vão conhecê-los ainda. Então, vai ser muito legal, de verdade. Eu já assisti alguns episódios, então eu sei que tá muito sensacional. Legal. Vocês vão gostar muito, então fiquem de olho pro vídeo de apresentação e depois para os próximos episódios. Isso. Então, grande felicidade de anunciar isso para vocês. E também quero falar da RPA Produções, que é a empresa, que a expertise são eventos. Se você quer fazer um evento, não importa, empresarial, corporativo, enfim, procura o Rodrigo Águida. Essa é a empresa de eventos, inclusive, que representa as minhas palestras.
Temos também a Bacarim English School, que é uma escola de inglês, que é sensacional. Procura lá também o Rodrigo, por coincidência, Rodrigo, o Bacarim, e a Noesis. Que ela é uma escola... É que a gente fala tanto de escola, né? É. Não, ela é uma plataforma, empresa na verdade, de psicologia para brasileiros que moram no exterior. Então, ó, pro pessoal que tá assistindo o vídeo de viagens, que mora nesses países que a gente vai passar e vai falar. Então, para todas as pessoas que estão fora do Brasil, precisam desse aporte de um psicólogo. Então, é uma empresa especializada nesse nicho e que tem profissionais que têm todo o aporte para poder trabalhar com essas pessoas. É isso. Uhum. E para finalizar? Para finalizar, eu quero pedir para você deixar a sua mensagem, algo que você gostaria de ter falado para o pessoal que está assistindo. Bom, espero que cada um aí dentro da sua religião, mesmo que não tenha religião, mas que sempre busquem o autoconhecimento, uma busca espiritual, porque ajuda em todos os setores da vida. Então, ajuda como formação do ser humano mesmo. Então, o meu desejo é que as pessoas busquem isso, de uma forma ou de outra. Muito bem. Bianca, muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal. Convite. A Bianca é professora. Ela veio aqui para falar um pouco sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, que ela segue, né, desde muito jovem, e falar um pouco a experiência, as visões que ela tem e como é importante essa estrutura espiritual para a construção de um indivíduo, né? E muito obrigado de verdade. Você quer deixar suas redes sociais, algum contato? Não? Bianca Nagem Húngaro, tanto no Instagram como no Facebook. É isso. E quem puder também comente aqui o nosso episódio de hoje, né? Abertura da temporada, projeto novo. Agora a gente está com 4 braços, né? 4 braços. O Diálogos que Impactam, que é esse, né? Reflexões que Impactam, que eu faço sozinho. Histórias que Impactam, que a Ana faz sozinho. E agora, Lugares que Impactam, com o Otávio e a Stephanie. E a Stephanie Cruz, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vai ficar muito legal. Então, o 1818 não para de crescer e cada dia mais novidades. Bom, muito obrigado. Eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Não deixe de compartilhar. É muito importante esse ato, né? Porque você faz com que o nosso programa tenha cada vez mais relevância. E deixa aqui seus comentários, né? Sempre muito legal para a gente poder dialogar. Nós já temos pessoas que sempre comentam, que já estão virando nossos amigos. Então vamos aumentar esse grupo de pessoas. Bem, fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e eu desejo a vocês muita, muita e muita luz. Até o próximo episódio. Abraço!